ter acesso aos nossos vídeos, onde compartilhamos o estudo e a interpretação do livro Um Curso em Milagres, inscreva-se em nosso canal YouTube. Nosso canal é Um Curso em Milagres, Jorge Luiz Brandt. Esperamos por você. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destituído enquanto tu esperas. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo teu retorno, assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Tens optado por estar no tempo ao invés de estar na eternidade e, por conseguinte, acreditas que estás no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. O tempo, ele é questão da mente tanto quanto a eternidade. Então, a nossa mente é que está presa ao tempo. Porque estar no físico independe, a eternidade independe de estarmos neste mundo físico ou não. Porque é a mente que está no físico e a mente que está na eternidade. Então, ainda estando nesse plano, a nossa mente já pode estar na eternidade. Então, o que nos prende ao tempo e ao mundo físico? A nossa escolha, a nossa opção. E como é essa opção? Basta nós vermos quanto tempo nós devotamos no tempo para as coisas temporárias. E quanto tempo nós devotamos para a eternidade. Quanto de nós damos para a eternidade, quanto de nós damos ao tempo. Na semana passada foi proposto um exercício em função dos parágrafos que nós trabalhamos. Um deles é, diante de qualquer possibilidade, pensa como Deus pensa, para pensar com Deus. Porque nós pensamos como as pessoas pensam, como o ego pensa, e aí pensamos no ego, pensamos com o ego. Eu até mandei uma situação, porque eu tinha ouvido lá a notícia de que a liminar, foi derrubada a liminar que impedia de cobrar bagagem nos voos. Eu disse, puxa vida, como será que a pessoa que está lá no aeroporto vai pensar, o que ela vai pensar a hora que ela chegar lá e diz, agora eu tenho que pagar para despachar a bagagem. Que foi uma espécie de colocação para ver se as pessoas percebiam o exercício. Se alguém dissesse, Jorge, tu está pensando como é que pensa. Pensa como Deus pensaria a hora que ele chegasse lá no check-in e dissesse, agora tem que pagar para despachar a bagagem. E aí você vai pensar com Deus. Então, como é que Deus pensaria? Com amor. Perceberia
que ali ou você age com amor ou com falta de amor, iria agir com amor, se estão cobrando, paga com amor, até porque qualquer atitude sem amor não vai dar em nada lá no check-in. Porque a pessoa que está lá, não foi ela que instituiu a cobrança. Então, ela está lá defendendo o emprego dela, o trabalho dela e a ordem que ela recebeu para cobrar, né? Então, veja, a gente tem que olhar para aquela pessoa com amor, porque a gente não sabe se ela concorda, nem a gente sabe se ela concorda com aquilo ou não. Mas é o que ela tem que fazer para manter o seu trabalho. A gente fica no tempo porque a gente pensa no tempo. E essa opção de pensar no tempo é porque nós estamos viciados nisso, é porque nós não nos devotamos mais à eternidade. É só fazer a conta, será que nós damos pelo menos 10% do nosso tempo para fortalecer na nossa mente a eternidade? Será que nós investimos 10% de nós mesmos, em nós mesmos, para alcançar a eternidade? Então, quando estou dormindo, eu não sonho com a eternidade, eu sonho com as coisas que passam pela minha mente, que estão lá, com as imagens e as imaginações, e os trabalhos que o meu cérebro faz de processamento, e isso eu vejo em sonhos. Agora, quando estou acordado, será que eu acordo de manhã já com a minha mente na eternidade ou com a minha mente no tempo? E durante o dia e o tempo que eu estou acordado no plano físico, eu estou pensando em quê? A minha mente está em quê? A minha palavra, ela é voltada para quê? Então, é isso que nós temos que começar a pensar de nós mesmos. Pensa como Deus pensa, para pensar com Deus, né? E outro exercício também foi a bênção, que a gente tinha que começar a quebrar o bloqueio para dizer eu te abençoo. Então, isso também é muito complicado, porque a gente tem um sistema de crença, né, que bloqueia. Como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso dizer para alguém eu te abençoo? E por isso que eu pedi, até brinquei acho que foi com a Cris, para que ela pudesse dizer eu te abençoo, né? Porque eu disse eu te abençoo e ela disse o mesmo. E eu fiquei, mas o mesmo o quê? Né? Porque eu sei como é difícil passar por esse bloqueio. Mas aqui nós estamos no nosso grupo, né? Então aqui talvez seja mais fácil a gente fazer os exercícios entre nós, para realmente quebrar esses bloqueios. Porque se a gente não quebrar isso, nós não conseguimos passar pelo tempo. A gente fica preso no tempo. E o que o tempo diz? Que isso não é para você. Isso é para quem está na eternidade, né? Então é a mesma coisa. Olha, você precisa ficar santo. Não, eu não. Isso não é para mim. Como que eu posso dizer que eu tenho que santificar, que eu tenho que ficar santo? Né? Então a nossa mente está cheia de bloqueios, está cheia de impedimentos, está cheia de não e de senão, e de situações sem as quais não. Então, por isso que nós temos que rever todos os nossos sistemas de crença, e é isso que o livro está nos impulsionando para revermos e para mudarmos as nossas crenças, mudarmos a nossa mente, para a nossa mente ficar mais tempo na eternidade. E todas as instituições dizem aquela palavra-chave, 10% pelo menos. Né? Então é só você fazer a conta.
casa, quanto tempo do seu dia de 24 horas você devota para, você coloca a tua mente na eternidade. E quanto tempo você coloca no mundo onde tudo está no tempo, onde tudo conta tempo, onde tudo é temporário, né? Então, toda a filiação está esperando você, para você ir para a eternidade, né? Deus não, que Deus não espera, né? Porque Ele sabe que o tempo diante da eternidade não é nada. O que é o tempo diante da eternidade? Nada. Então, por isso Deus não espera, mas a filiação espera isso de você. Que você devote mais tempo para a eternidade, para colocar a sua mente na eternidade. Será que a gente consegue ficar 10%, que são 2 horas e 40 minutos por dia? Que são, não, é 2 horas e 24 minutos. Vamos calcular então. Olha, melhorou muito. Facilitou. Facilitou imensamente. Será que a gente faz isso todos os dias? Na terça-feira. Na terça-feira você paga 2 horas da terça-feira. Ainda falta 24 minutos. Faltam 24 minutos Se aí. fizer o reiki, E nos outros dias? Mas o reiki dá Aí 20. vai, aí fecha. Quando está dormindo, você continua em atividade. Você não para, você não morreu quando está dormindo. Você continua, teu cérebro continua funcionando, e você também. Né? Você apenas está numa outra função, numa função diferente do que quando está com os olhos abertos. Né? Você trabalha em outro modo, trabalha no modo dormindo. Então nós temos que pensar nisso. Tem que pensar para responder pelo menos essa questão. Por que é que eu ainda não estou na eternidade? A resposta, então, está nessa contagem do dízimo. Porque quando você começar a cumprir o dízimo, você começa a fortalecer na mente cada vez mais essa possibilidade. Você fortalece a fé. Porque nós investimos naquilo que nós acreditamos. Se você não acredita numa coisa, você não investe naquilo. Não adianta. Então, isso também marca o quanto eu estou acreditando nessa tal de eternidade. E quanto eu acredito no tempo. E em tudo que envolve o tempo. Então, o tempo é o nosso trabalho, é a nossa atividade diária, é tudo que a gente faz, tudo que a gente gasta tempo, em que estamos investindo o nosso tempo. Né? E aí você vai ver o quanto você acredita no tempo e o quanto você acredita na eternidade. Então, quando ele diz que você está no tempo por uma opção tua, é mesmo. Porque se eu acreditasse mais na eternidade, eu ficava mais na eternidade e menos no tempo. E o que diferencia se eu ficar mais na eternidade? A qualidade de vida. Por quê? Porque quanto mais eu estou na eternidade, mais eu vou interpretar tudo a meu favor. Mais eu vou estar bem. Mais eu vou ter compreensões. Curso em milagres, quando a pessoa vai mudando a mente, tudo tem conexão com tudo. Né? Então a gente está conectado com tudo. Então você vai... porque a gente trabalhou uns dias atrás, não foi com a interpretação? Então, primeiro a gente trabalhou, você tem que interpretar as imagens. Né? Depois, você tem que interpretar, pois eu sei que no final, agora nós temos que reinterpretar você. Né? Era reinterpretar. Então, vamos reinterpretar as imagens, vamos reinterpretar, acho que as crenças, né? E agora vamos reinterpretar você. Eu vou continuar trabalhando, fazendo as minhas atividades? Vai. Outro
dia ainda eu falei, vou repetir a história, né, do monge que todos os dias ele carregava a água do rio até o monastério lá. Né? E era subir o morro com um balde d'água. Ele ficava o dia inteiro fazendo isso. E ele sempre fazia isso, muito irritado. Por que eu? Por que não mando um outro? Por que sempre eu? Por que sempre eu? Um dia ele se iluminou. E aí o que aconteceu? Ele parou de carregar água? Não, ele continuou. Só que agora ele dizia, que bênção que eu tenho, né? De eu poder carregar água todos os dias. E aí ele muda o modo de ver o mundo. Tá? Ele muda o modo de ver o que ele está fazendo. Então, isso que muda, porque o mundo não muda. Você muda a forma de perceber. E isso que se fala que é a tal mente certa. Né? A mente certa é ver tudo com alegria, ver tudo com uma bênção e abençoar tudo que percebe. Aí você entrou na mente certa. Vai continuar fazendo a mesma coisa. Se uma pessoa é motorista de táxi, ele vai continuar dirigindo o táxi. Mas vai ser uma pessoa extremamente amorosa dirigindo o táxi. E você vai ser uma pessoa extremamente amorosa fazendo aquilo que faz. Não importa o que seja. É isto que vai mudar. As coisas do mundo não mudam. A sua tarefa vai continuar sendo a mesma. Então, se você ficar parado no trânsito, né, você vai ficar parado lá, mas vai compreender que o trânsito parou de forma amorosa. Isto é pensar como Deus pensaria a respeito do trânsito parado. Quando você faz esta colocação, esse questionamento, você passa a pensar com Deus. Porque é como você conectar com Deus. Muda a tua compreensão, muda a tua percepção, você muda para a mente certa, que é o ponto mais próximo que podemos chegar da mente de Deus. Então, é isso que muda. Agora, você está no tempo porque quer, você está sofrendo porque quer, então. Podia estar com a mente na eternidade. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono e assim garantem que o futuro será como no passado. Essa é a continuidade do ego. Isso dá ao ego um senso falso de segurança, por acreditar que não podes escapar disso. Mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece em troca a continuidade da eternidade. Quando escolhes fazer essa troca, simultaneamente trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces o que ele pode fazer, porque lhe deste o poder de fazer. Aqui novamente, por isso que eu vou pedir a quem não esteve na reunião e outra vez a quem esteve na reunião da semana passada para assistir o vídeo da reunião, porque foi muito intenso a questão do uso da culpa pelo ego. E aquilo é de muita importância que a gente tenha aquilo bem revisado para que nós possamos ter essa fundamentação para seguir adiante. Né? Então, o ego vai usar a culpa contra você para garantir que o futuro seja como o passado. E aí a tua mente fica acorrentada a essas questões. Né? E aí ele explica, Deus vai te oferecer a liberdade,
Mas o ego que tu fizeste e tu que o fez, né, ele vai usar de todos os meios possíveis para não deixar você se libertar. Né? Porque é como outro dia eu vi uma situação em que uma pessoa abandonou o cachorro na rua e saiu com o carro, né? E o cachorro foi correndo atrás do carro, né? Então ele não larga o criador, a criatura, ela sempre quer estar firmemente próxima ou agarrada ao Criador. Assim como nós buscamos o Criador, porque tudo busca a sua origem, né, o ego também não vai permitir esse desligamento da origem. Ele vai sempre querer fortalecer essa conexão com a origem. Então, nesse sentido, como nós o fizemos, né, ele vai usar todos os meios possíveis para nós não nos libertarmos dele. É como o cãozinho abandonado. Ele não quer ser abandonado. Então, a gente já tem que ir se preparando para isso. Então, nós já sabemos que ele vai usar o uso da culpa pelo ego. Outra vez, que ele vai usar a culpa, e aqui está reforçando que a culpa é um instrumento que ele usa para nos prender. Então, é isso. Lembra-te sempre do reino e lembra-te de que tu, que és parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua santidade, da sua equidade, e deixa que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De que outro modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa, simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. Diz aqui para sempre lembrarmos do reino e da perfeita equidade que seria a criação perfeita de Deus, da igualdade, da filiação seria a igualdade de todos os filhos de Deus. E lembrarmos sempre, compartilharmos essa lembrança, que então, eu acredito, né, talvez a gente consegue lembrar da eternidade de Deus, do reino, e consegue caminhar junto com o Espírito Santo. É interessante quando ele fala que duas vozes falam quase simultaneamente, entretanto, uma fala primeiro. E aí o interessante aqui é que o ego fala primeiro. Então, na verdade, o ego se interpõe entre eu e o Espírito Santo, né? Então, é um pouco a ideia de que voz eu escuto, né? Então, e na verdade, quando eu estava falando da questão anterior da culpa, né? O ego sempre vai lembrar da ideia da culpa, né? O Espírito Santo vai lembrar da expiação, da reconciliação, e o ego vai lembrar da culpa. E é sempre qual é a voz que eu vou escutar também, né? E aqui ele fala essa lembrança, assim, que há duas vozes que falam comigo. Antes de haver, porque você tem que fazer escolher entre... Leia a última frase aí novamente. As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa, simultaneamente,
ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. Então, assim, quando nós fizemos a interpretação pelo ego, agora nós precisamos alternar as interpretações, ou uma ou outra. O ego vem primeiro. E tudo está sujeito à nossa interpretação. Então, primeiro, nós temos que reinterpretar as imagens, trabalhamos com isso, e depois reinterpretar, me parece que, se eu me lembro, são as nossas crenças, e depois reinterpretar a nós mesmos, a nós nos darmos conta de que somos e o que estamos fazendo aqui. Nós temos que, porque nós estamos com uma interpretação equivocada a respeito de nós mesmos. Agora ele disse, então, duas vozes falam quase simultaneamente, só que o ego vem primeiro. E às vezes nós paramos nessa interpretação. Por isso que é interessante nós não nos precipitarmos. A palavra precipitar, ela induz a precipitação ou a nos jogarmos no precipício, que é o equivalente a escolher a voz do ego. A gente se precipita e vai nessa do ego. Então, o que é que nós temos que fazer? Sempre pensar, volta a mente e busca como Deus pensaria. E aí você passa a pensar como Deus. Aí isso é escolher a voz do Espírito, a voz pelo Espírito. E não ir na primeira, ouvir a primeira voz, que é a voz do ego. Se nós conseguirmos fazer isso, é porque a nossa mente se fortaleceu. Por quê? Porque nós estamos muito fortalecidos no ego e pouco no reino. Então, quando ele diz, lembra que tu é o reino, nós já trabalhamos. Lembra que tu é o reino e sobre ele, né, o ego não prevalecerá. Bom, fizemos o exercício algumas semanas e agora já esquecemos que somos o reino, né? Então, se nós mantermos na mente sempre alguma coisa que nós pegamos aqui e ali, nós vamos conseguir cada vez mais fortalecer mais na nossa mente a lembrança do reino. E cada vez vai ser mais fácil pararmos, não nos precipitarmos, não ouvirmos o ego e olhar para tudo como Deus olharia e pensar como Deus pensaria. E quando pensamos como Deus pensa, passamos a pensar com Deus. Outra vez. Por que é que temos que fazer isto? Porque nós criamos o ego. E essa é a primeira voz que vem. Antes de criar a primeira, não precisávamos fazer interpretações alternadas. Era natural, né? Porque só interpretávamos pelo Espírito. Agora nós interpretamos pelo ego. Então, quando eu vou ver um filme, eu posso interpretar pelo ego ou pelo Espírito. O filme é o mesmo. Por isso que ele diz ali, a mesma coisa é interpretada quase que simultaneamente. Então, o mesmo filme é interpretado quase que simultaneamente. Então, quem que consegue interpretar pelo Espírito? Aquele que já se lembrou que é o Espírito. Aquele que se lembrou que é o reino. Então, aí nós vamos conseguir. E quem é este que já consegue? Aquele que está investindo nisso. Porque se nós não investirmos nosso tempo, nossa energia no reino, nós não vamos nem lembrar de quem somos. Cada vez nós vamos estar mais distantes.
mais esquecidos de que somos o reino. Então, por isso temos que lembrar do reino. Então, mas para lembrar do reino nós temos que fortalecer. E aí vem a palavra fé. Por quê? Porque naquilo que acreditas, assim vais interpretar tudo o que acontece. Então nós temos que reinterpretar o mundo em nós mesmos, e tudo o que percebemos, e as imagens. E quando alcançarmos isto, e aí é que está a beleza de tudo, nós vamos cumprir as mesmas tarefas, fazer as mesmas coisas, de forma diferente, não física, mas na nossa mente. Então agora eu vou carregar o balde d'água com alegria, com felicidade, com gratidão, e abençoando o balde, a água, o chão onde eu estou pisando, o rio onde eu pego a água, cada pedrinha que está no caminho, né? Cada coisa que eu percebo no caminho por onde eu estou carregando a água, coisa que antes com o ego era só xingamento, né? E aí era o sofrimento, e aí era a tristeza, e aí era o medo, a culpa, né? Porque o ego vai usar a culpa para nos prender no ego. Então você vai xingar a pedra, depois vai se sentir culpado porque xingou. Ah, mas você xingou a pedra. Agora você não vai conseguir sair disso. Agora não tem mais jeito. Agora você está perdido. Isso não tem como corrigir. Como é que você vai corrigir que você xingou a pedra? Você, quando foi pegar água no rio, você xingou a água do rio. Como é que você vai corrigir isso? Porque a água que estava aqui já passou. Não é a mesma, é outra. Que a água vem descendo. Essa já passou, agora não tem mais como corrigir. E aí trabalha com o sentimento de culpa. Com tudo que é percebido, ele vai fazer a gente se sentir com culpa. Tudo. E vai nos prender nisto. Então, a libertação é uma mudança de percepção. É sair da percepção do medo para entrar na percepção do amor. E o amor é a verdade, e a verdade nos liberta. E aí é só bem-estar e alegria, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Então, isso tem que ser muito bom. Então, é algo a se experimentar. É algo a se fortalecer. Porque se é assim como está dizendo, isso é tudo de bom. Imagina eu levantar de manhã com alegria, com felicidade. Olha, vou carregar o balde d'água 300 vezes hoje, mas eu vou estar tão amoroso, eu vou estar tão feliz, eu vou sentir tanta gratidão por poder levar o balde d'água. Isso é muito bom. Isso é colocar a mente na eternidade. Aí você pensa assim, eu vou ficar eternamente carregando o balde d'água, que bom! É tentador, É né? uma tentação, né? Jorge, um exemplo bem prático, voltando na escolha da interpretação, por exemplo, quando a gente está no trabalho e recebe um e-mail que você tem que responder, e o ímpeto faz com que se responda de uma forma agressiva. Quando você tem essa percepção e fala, não, eu vou responder amanhã, é porque né, é uma evolução. E esse é um grande exercício que acontece no dia a dia. Então, é exatamente isso. A primeira intuição, vamos dizer, que na verdade nem é intuição, né? Mas é do ego, é ele que
que responde isso de forma ríspida, de uma forma agressiva e tal. Mas a gente para, respira e fala, não vou fazer isso agora. Então, isso é bem prático, isso a gente percebe no dia a dia e é uma evolução. Sim, perfeito. É um excelente exemplo. E é isso que acontece depois quando você vai ver um filme. Você vai começar a ver aquele filme, nossa, que filme, nossa, as ideias dele são ideias maravilhosas. Né? Porque você interpreta, não importa o que seja, pelo Espírito. Né? Então esse é um exercício diário, justamente. Tudo. Né? Até quando uma pessoa se dirige a você rispidamente, né? O ego fala primeiro. Né? Não, eu vou responder à altura. Né? E aí você não responde. E aí você dá o tempo de ouvir a voz do Espírito. E a voz do Espírito diz, pensa como Deus pensaria. E aí você estará pensando com Deus. E aí você tem uma resposta inspirada para aquilo. É assim que nós devemos, então, aprender com tudo o que acontece à nossa volta. Exatamente assim. Jorge, é sempre assim? Por mais que a gente se eleve, a primeira vai ser do ego? Até não tem mais ego. Até, né? Até não tem mais ego. Só que o que vai acontecendo? Você tem que se elevar acima do ego. Tá? Extingui-lo, né? Não, se elevar acima, tu não consegue extinguir. Você se eleva acima e abandona ele, por elevação. Agora, o ego vai até um ponto, porque na lei da física diz que para cada ação há uma reação correspondente em grau e intensidade. Então ele vai contigo, tá? Porque você vai se elevando e ele vai se elevando também. Então você vai ficando mais forte e o ego também, porque ele vai usar tudo que é possível para fazer você descer. Desistir da subida. Isso, para você descer. Até um ponto ele consegue ir, depois dali não consegue mais. Né? Então, vamos pegar o exemplo de Jesus. Ele, mesmo como ele era, o ego estava lá. Tanto que a gente não vê dizer que ele tinha ego, porque eu acho que ele não manifestava o ego. Mas ele chegou a um ponto máximo que o ego pode alcançar, que ficou conhecido como a grande tentação. Né? Que o ego mostrou para ele o mundo todo e disse, olha, se tu jogar comigo, tudo isso será teu. Né? Então, como que funciona isso? A partir dali, que tu venceu o mundo, diz, não, eu não estou interessado nisso, aí no instante seguinte, o ego já não consegue mais te alcançar. Jorge, é sempre assim? Por mais que a gente se eleve, a primeira vai ser do ego? Até não tem mais ego. Até, né? Até não tem mais ego. Só que o que vai acontecendo? Você tem que se elevar acima do ego. Tá? Extingui-lo, né? Não, se elevar acima, tu não consegue extinguir. Você se eleva acima e abandona ele, por elevação. Agora, o ego vai até um ponto, porque na lei da física diz que para cada ação há uma reação correspondente em grau e intensidade. Então ele vai contigo, tá? Porque você vai se elevando e ele vai se elevando também. Então você vai ficando mais forte e o ego também, porque ele vai usar tudo que é possível para fazer você descer. Desistir da subida. Isso, para você descer. Até um ponto ele consegue ir, depois dali não consegue mais. Né? Então, vamos pegar o exemplo de Jesus. Ele, mesmo como ele era, o ego estava lá. Tanto que a gente não vê dizer que ele tinha ego, porque eu acho que ele não manifestava o ego.
mas ele chegou ao ponto máximo que o ego pode alcançar, que ficou conhecido como a grande tentação, né? Que o ego mostrou para ele o mundo todo e disse, olha, se tu jogar comigo, tudo isso será teu, né? Então, como que funciona isso? A partir dali, que tu venceu o mundo, diz, não, eu não estou interessado nisso, aí no instante seguinte, o ego já não consegue mais te alcançar. Então, pelas leis da física, ele vai se fortalecendo. É o que acabou de dizer no parágrafo anterior. O ego vai usar toda a força e o poder que você deu a ele, e você é muito poderoso e você transferiu força e poder para ele, para que você não o abandone. Então, neste sentido, né, nós temos que, por isso, cada vez fortalecendo mais a mente na fé. Ele vai vir. E aí tem uma outra passagem que Jesus disse, né, porque o ego vai vir contra você, mas ele diz, quando parece que tudo está contra você, né, porque você está indo no caminho certo, né, e aí as coisas se voltam contra você, alegre-se. Você está conseguindo. Você está conseguindo. Por quando o mundo se volta contra você, é porque você está conseguindo, está indo. Está indo. Então, tem esse aspecto também a considerar. Mas, se a coisa ela vai no mesmo grau e intensidade, então é mais ou menos como está aqui. Equivale também. Tá? Porque o que nos faz pensar, ele vai se fortalecer e vai usar tudo, né? Por que ele não está tão forte agora? Porque eu também não estou forte na eternidade. Então, eu vou me fortalecendo, ele também vai. Eu vou me fortalecendo, ele também vai. Eu vou, ele também vai. Chega uma hora, ele não vai mais. E eu vou. Tá? É assim que funciona. Só que a gente pode achar que, nossa, então ele vai ficar muito mais forte. Não, ele não fica mais forte. Ele vai, em grau e intensidade, ele vai levantando junto. Apenas isso. Então, vai ser a mesma coisa como está agora. Eu acho que o grau de dificuldade é o mesmo para nós escolhermos o Espírito. Enquanto isso, a gente ainda está sujeito à alternância. A alternância é, ora eu vou escolher o ego, pode ainda acontecer, alguém pisa no teu pé e você reage pelo ego, mas depois você alterna. Você pode ser agressivo com a pessoa, mas em seguida você já começa a voltar. Puxa vida, desculpa, não foi a minha intenção, eu não pretendia. Eu não pretendia fazer isso, e aí você vai lá e corrige. Tá? Então você já começa a fazer a correção. Então você fala, desculpa, foi a intenção do meu ego. Você chuta a pessoa e diz, ó, desculpa, mas não fui eu, foi o meu pé. Então é assim que funciona. Né? Então por isso que a gente tem que estar sempre, né, com a mente, né, cada vez mais forte no amor, até chegar o dia que a gente vai escolher primeiro o amor. E aí o ego deixa de ter significado. Acho que ele se sente humilhado e vai embora. Sozinho. Ah, não, aqui ninguém mais me ouve. Eu vou embora dessa casa. Sabe? Isso aqui não me serve mais. Estou fora, estou indo. E vai. Porque como ele trabalha com esses sentimentos de fui humilhado, ninguém me escuta, sabe? Fica humilhando, fica porque ninguém dá bola para mim. Né? Aí o que a pessoa faz? Vai embora, né? Então o ego
é como ele funciona. Então ele vai embora também, quando tu deixar de ouvi-lo e de atendê-lo, e de atender as colocações que ele faz, ele vai embora sozinho. Vai para o lugar de onde ele veio. E ele veio da onde? Veio do nada. Porque ele é nada. Ele veio do nada e volta para o nada. E você veio do reino e volta para o reino, que é tudo. É como a luz da vela. Você acende a vela. Da onde veio a luz da vela? De onde veio a chama? Não sei. Aí tu sopra ela, para onde a chama foi? Para o lugar de onde ela veio, não sei. Veio do nada, voltou para o nada. Assim é o ego. Então ele volta para o nada também. Porque você deixou de falar com ele, de atendê-lo, de ouvi-lo. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão, quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas, porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo as interpreta como testemunha de si mesmo. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para a Corte Suprema, porque acreditas que o seu julgamento também será contra ti. Que o ego deve trabalhar bastante com o Velho Testamento, né? Porque é amedrontador. Se nós considerarmos que o ego vai ler a Bíblia como uma coisa amedrontadora, o Antigo Testamento a gente sabe que é praticamente o testamento do medo, né? Mas eu acho que ele está se referindo aqui ainda de um modo geral, até o Novo Testamento vai ser amedrontador para ele. Então, como é que ele vai interpretar qualquer coisa no mundo? Com medo. Porque o ego é feito de medo, é isto que ele é, e é nisto que ele acredita. Então, tudo que ele vê, ele vai interpretar com medo. Então, qualquer outra coisa também. Então, tudo nós vamos ver com medo. Tudo nós vamos ver com separação. Tudo nós vamos dimensionar. E tudo nós vamos achar que é contra nós. O curso em milagres também. E ele vai interpretar assim. Qualquer coisa. E ele vai usar, quando não, ele vai usar as escrituras a favor dele, porque mesmo as escrituras estão sujeitas à interpretação. Então, se ele usa até as escrituras, até a Bíblia, a favor dele, o que ele não faz com essas leis sem Deus, né? Ele vai retorcer tudo, sempre a favor dele. Então, neste mundo, o ego, ele manipula tudo. Ele faz o que bem entende. Por isso que tudo está sujeito à interpretação. Por isso que Jesus disse, esqueçam até mesmo os 10 mandamentos. Siga apenas isto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E bastaria. Para todo o sistema judiciário ficar sem emprego. E o legislativo. E o legislativo também. Né? E o executivo também.
porque ninguém ia ter o que fazer. Sabe? Tudo isso seria desnecessário. Prefeito, vereador, tudo isso não seria mais necessário. Vê o quanto nós economizaríamos em trabalho, porque não seria necessário tanto imposto. E isso em qualquer lugar do mundo. Porque as pessoas iam fazer tudo com amor. Então, mas isso não é aqui, né? Isso é no reino. Não adianta a gente tentar... Com essa hipótese. Não adianta a gente acreditar, porque o ego vai fazer a gente acreditar que nós podemos mudar o mundo. E aí ele distrai a gente. E aí a gente fica na distração, tentando curar o mundo, tentando ajudar o mundo. Então daí eu vou ajudar todas as pessoas, eu vou salvar o mundo. Né? Isso é uma distração do ego. Eu vou ajudar as pessoas. Então, você fica lá ajudando uma coisa que nunca vai funcionar. Tá? Você tenta salvar uma coisa que não tem salvação. Então não é o mundo que tem que ser salvo. Não é as outras pessoas que têm que ser salvas, porque não adianta. Não adianta. Uma pessoa que esteve no curso aqui ontem, ainda comentou comigo, Jorge, por que as outras pessoas não veem as coisas dessa maneira? Da mesma forma que você não via antes de vir aqui. Mas como é que eu vou dizer isso para os meus amigos? Só se eles quiserem vir aqui. Por quê? Porque aqui, esse vir aqui que eu digo é simbólico, que não é aqui somente. Vir aqui simboliza porque ela veio aqui, mas pode ser qualquer outro lugar, pode ser qualquer outra instituição. É quando a pessoa busca para si mesmo, porque você não pode levar para outra pessoa uma coisa que ela não quer, ela não vai aceitar. Quando você dá um presente para uma pessoa que ela não quer, o que ela faz? Ela sorri, né? Faz aquele sorrisão, puxa vida, muito obrigado. Quando você vai embora, ela engaveta o teu presente, deixa num canto, guardado lá. Se ela acha que tu vai visitar ela algum dia, ela deixa guardado, e quando o dia da tua visita, ela deixa a mostra para ver que, olha, o presente que você me deu está aqui, ó, né? É como o ego funciona. Por quê? Porque não adianta. Não adianta você tentar dar para uma pessoa aquilo que ela não quer. Então a coisa vai funcionar quando ela quiser, por ela mesma. Quando ela quiser evoluir, quando ela quiser buscar outra coisa. E assim também foi com a Ellen e o Bill. Foi o dia que eles pararam e disseram, tem que haver um outro jeito. Pronto. Basta a pessoa querer esse outro jeito. Mas é ela que tem que querer. E todos nós vamos querer um dia. E toda a filiação está esperando que nós façamos essa escolha. Que nós optemos pela eternidade. Agora, nós também dizemos que queremos, mas se quer, por que não vai? É porque nós temos ainda muito medo de que se nós formos para lá, nós vamos perder o que nós temos. Mas se eu escolher a eternidade, então como é que eu vou ficar? Eu vou perder a minha casa, eu vou perder meu carro, eu vou perder o meu trabalho, eu vou perder aquilo que eu estou fazendo? Claro que não. Você vai continuar com tudo, só que agora tudo vai ser com alegria, com amor e com felicidade. E tudo o mais te será dado por acréscimo. Escolha primeiro o reino. Lembra que tu é o reino. Mas a gente escolhe primeiro
o ego, porque é a voz que fala primeiro. E a gente se habitua tanto a ouvir essa voz que não ouve mais nada. Não ouve. A gente até pede, oh meu Deus, me ajuda aqui. Mas como o ego fala primeiro, nós não ouvimos a voz de Deus. Nós só ouvimos a voz do ego. Então, por isso que quando você fala com uma pessoa aquilo que ela não está interessada, ela não ouve. E assim deve ser nós com Deus. Nós pedimos as coisas para Deus, mas como nós estamos interessados neste mundo, então nós não ouvimos a voz de Deus. E o que é que nós costumamos pedir para Deus? Coisas deste mundo. Oh Deus, estou precisando aqui 50 reais. Oh Deus, estou precisando aqui melhorar de uma dor no dedão do pé. Tudo que tem a ver com este mundo a gente pede para Deus. E então, quando ele diz, olha, vamos fortalecer a ideia da eternidade na mente, vamos devotar mais tempo para você fortalecer a eternidade, isso nós não ouvimos. Porque não é isso que nós queremos. Aí a gente diz, eu não pedi a eternidade, eu pedi 50 reais. Não quero saber da eternidade. E era uma sala, que era num prédio, né? Eu estava com a porta aberta, era fora do expediente, mas um rapaz entrou no prédio, que de vez em quando ele ia lá, e ele entrou lá, e ele veio dizer, interrompeu o curso. Ah, Jorge, me arruma 10 reais aí. E eu disse para ele que não ia arrumar 10 reais naquele momento, mas que eu poderia lhe dar uma benção. Ah, ele mandou pegar aquela benção e fazer algumas coisas com ela, né? E foi embora. Um tempo depois, nós nos encontramos novamente na rua. E ele veio para mim e disse, agora eu quero aquela benção. Agora eu quero aquela benção. Agora eu quero. Então é assim, quando a pessoa não quer, não adianta. Não adianta. Ele vai rejeitar. Qualquer coisa que você faça, ele vai rejeitar. Até que um dia ele pensa, agora eu quero. E esse é o ponto em que a pessoa muda a mente dele. E é a mente que a gente tem que mudar. Daí a gente vai começar a fazer tudo com amor, com alegria. Mudou a mente. É assim. Tá. 5. Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. O ego pode dar diferentes interpretações a respeito de qualquer coisa. O Espírito, quando interpreta, ele desfaz todas as interpretações equivocadas. 6. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele interpreta significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. Eu fiquei pensando com essa afirmação naquela ideia, onde está teu coração, lá está o teu tesouro, né? Então é um pouco aquilo que eu dou valor vai ter valor para mim mesmo. E essa interpretação seria do Espírito, né? Como ver isso. Mas essa frase, muitas vezes, lembra uma ideia de vingança, se ela for interpretada numa perspectiva do ego. Né? É isso mesmo. O ego interpreta, dá uma ideia, a primeira interpretação é a ideia de vingança. Sim, aquilo que tu
plantas tu vais colher. É uma ameaça, né? É a ideia de vingança, realmente, que é a interpretação do ego. Porque faz um julgamento, né? Ele sempre faz um julgamento. Uhum. Naquele caso ali que tu falaste das malas lá, de cobrar as malas, né, a pessoa se sente, né, o ego no primeiro momento se sente prejudicado. Ah, criaram mais uma despesa para cobrar de mim. Mas se tu olhares pelo espírito, tu está recebendo a prestação de um serviço também. Então quando tu está no espírito, tu não faz o julgamento. Quando tu olha como Deus, né, e é que nem disse assim, né, Deus eu deixo para amanhã, aquilo que a gente sempre aprende. Eu sempre aprendi assim, conta até 10 antes de fazer o coisa. Porque aí tu analisa e pensa, né, de alguma forma que olhando, né, assim como o outro também, né, que está prestando serviço e que aquilo é justo. 7. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretado se te lembrares de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega então ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti, porque ela não pertence à tua mente, porque é parte de Deus. Coloca uma perspectiva muito distinta, né? A ideia que a gente tem, eu acho que, novamente, da coisa da vingança e do castigo, claro, isso não nos pertence, né? Então, na verdade, aqui ele reinterpreta completamente, dizendo que toda vingança é para entregar a Deus, né? Que a gente não tem nenhum julgamento, não tem isso julgar ou se vingar na verdade, faz parte do ego. E aí ele diz para entregar ao Espírito Santo. Então, isso realmente é uma reinterpretação. E eu fiquei também pensando como é interessante esse livro, porque ele, na prática, né, ele está nos ensinando como fazer isso, né? Porque a gente pode, no primeiro momento ele falou, né, pode avaliar, ver de um jeito ou quase simultaneamente do outro, né? Então, normalmente a nossa primeira reação, ela está com ego mesmo, porque ela é essa ideia, né, de se vingar, de castigar, então, e ele traz essa reinterpretação mesmo, que eu acho que se a gente parasse um pouquinho, conseguiria reinterpretar todos os nossos julgamentos, né, com essa ideia de entregar o Espírito Santo, mas também essa entrega significa alterar a nossa percepção da mesma situação, que de repente ter uma nova visão, uma nova percepção, quando tu olha com Deus, né? Então tu vai enxergar de outra maneira. E é interessante que ele pega a passagem, que eu acho que é conhecida para todos nós, e vai mostrando na prática como é que a gente pode fazer isso. Essa vingança é minha, diz o Senhor, ela é usada pelo ego para dizer que Deus, tu vê que o ego usa a escritura como testemunha dele ainda, né? Como colocou antes, para dizer que quando você não tiver mais o que fazer, quando você tem um inimigo e ele é mais poderoso que você não vai conseguir vencê-lo, aí você entrega a vingança para Deus, que Deus vai vingar por você. Então, Deus vai vingar, né? E você usa isso como ameaça e para colocar medo no inimigo. Olha, você pode me prejudicar, mas Deus vai vingar, né? E aí, eu acho que a pessoa fica esperando, né, que aconteça qualquer coisa com o inimigo, né? Se um dia ele tropeçar numa pedra, ele vai dizer, viu? Deus está valendo. Deus castigou. Viu? Não avisei você que Deus ia se vingar, né?
para outra vez fortalecer ainda mais a ideia de medo. Que daí a pessoa fica com mais medo ainda. Oi? Eu lembrei das pragas do Egito, do Moisés. É. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Então, A ideia de que Deus de que Deus vinga, de que Deus tem ira, de que Deus castiga, né? Está tudo dentro desse aspecto. Então, tudo isso o Espírito reinterpreta de forma diferente. Gente, porque a vingança, quando a pessoa sente isto, ela não tem mais paz, não tem mais sossego. Não há o que fazer com esse sentimento de vingança, a não ser entregar. Quando a gente entrega isso, a gente consegue sossegar. Mas não entregar porque diz, bom, agora eu entreguei meu inimigo, agora ele vai ver só. Né? Porque Deus vai castigá-lo. Essa é a vingança. Né? Então, o ego vai fazer você pensar assim. E parece que há um vício na mente que leva a gente a pensar isto. E, na verdade, a gente entrega porque quando faz essa entrega, o sentimento é dissolvido. Não tem vingança. Ninguém vai se vingar. Ninguém vai prejudicar a outra pessoa por você. Ninguém vai fazer nada. Nem você, nem ninguém. Nem o Espírito, nem Deus, nem ninguém. Então, quando você entrega é para dissolver aquilo, porque eu não estou conseguindo dissolver. Então, entrego para você para dissolver esse sentimento de vingança. É assim que o Espírito reinterpreta. Então, vejam que ele está dando já aqui alguns exemplos, né, de forma que a gente vai vendo como o ego interpreta e como o Espírito reinterpreta. E como a reinterpretação do Espírito traz paz para a nossa mente. E como a interpretação do ego traz desassossego. Então, nós temos que reinterpretar tudo pelo Espírito. Não tem outro jeito de alcançarmos a paz e o reino, senão assim. Agora temos que lembrar de fazer isso. E nós só vamos lembrar se nós estivermos fortalecidos na nossa mente com o Espírito. Então, por isso que nós temos que investir mais. Que ele acabou de dizer também lá no primeiro exemplo. Aquilo tal qual você semeia, tal qual você colherá. Então, se você não semeia nada na tua mente em função de germinar ali a eternidade, você não vai colher isso. Você vai colher a interpretação do ego. E essa não vai te dar paz, vai te tirar mais ainda. E o que a gente quer quando está sem paz? Quer a paz de volta. Então, entrega, que o Espírito Santo vai te trazer, vai reinterpretar tudo para você. E vai aí por você e a teu favor. E o sentimento de vingança dissolve mesmo. Não sei como é que a gente não fez isso, não pensou nisso antes, né? Entregar tudo para a reinterpretação do Espírito. 8. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente, e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. A equidade
que é a igualdade, que é tudo igual, tudo equivalente, e a iniquidade, o que não equivale. É o oposto da equidade, ou da equivalência, ou da tudo equalizado, tudo igual. Que no reino tem a equidade, no mundo a iniquidade, aquilo que desnivela, que separa, que coloca na desigualdade. Tu é mais, eu sou menos, tu é mais, eu sou mais, tu é menos. Então quando fala iniquidade dos pais nos filhos, é que mostra que os pais são sempre superiores, daí gera um medo, é isso? Não, Se é o ele que fica atrás, passa de geração em geração, tipo as doenças, os defeitos, A desigualdade. ou o prejuízo, né, o karma, né, em outras palavras. Porque quando diz assim, até a terceira ou quarta geração, isso a gente vê assim, feito uma praga, né? Pois você vai pagar por isso até a quarta geração. Né? Então é como se o ego interpreta como se rogasse uma praga, ou a gente estivesse colhendo o resultado de uma praga que vem lá das outras gerações, das gerações anteriores. Né? As nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas iniquidades, né? Então as nossas diferenças, porque nós deveríamos ser todos perfeitos, amorosos, iguais e não somos. Né? Seria assim, eu ainda estou sofrendo os erros que o meu bisavô fez. E de alguma forma assim. Daí você fica preso aquilo e acha que isso é verdade. Você acha que isso daí não tem saída? Né? As coisas erradas que meu bisavô fez, eu estou sofrendo as consequências hoje. E tem sido. Isso vem da ideia também como vem do antepassado, e aqui eu trabalho o passado e os antepassados como passados anteriores. Então tem muito a crença no passado anterior, que pode ser tanto dos teus antepassados genéticos, que são pais, avós, bisavós, tataravós, né? Quanto de outras encarnações. Que então se joga muito com essa crença de que, eu ouço muito isso, de que a pessoa está assim hoje, eu estou assim hoje, porque numa vida passada eu cometi algum erro. E o ego joga com isso. Ou ao contrário. Eu estou assim hoje, mas numa vida passada eu fui um rei. E eu já ouvi muito isso. E aí eu pergunto para a pessoa, como é que tu sabe que você foi um rei numa vida passada e agora tu está aí que nada dá certo, que tu não tem nada na vida? Tá? Anda perdido aí, né? Sem eira nem beira. Eu sei porque eu fiz uma regressão. Nesse caso fez mesmo. Literalmente. Nesse caso fez mesmo. Era rei e agora é mendigo. Então, assim, mas o ego gosta de usar isso, porque daí a pessoa não se resolve. Por quê? Porque isso é dos meus antepassados. Eu estou pagando por alguma coisa. E aí você senta em cima dessa crença e não cura. Então, ou é de uma vida passada, ou então joga para o futuro. Mas na outra encarnação eu vou vir para corrigir. Na outra, agora eu não tenho dinheiro, mas na encarnação que vem eu vou vir com condições financeiras boas. Né? Então veja, se isso não é o que está se tratando aqui. Né? Então por isso também que os pais, eles desejam para os filhos que eles tenham mais condições financeiras, porque eu não tive. Os meus pais não tiveram condições para me mandar para a Europa, mas eu vou dar isso para os meus filhos. Também é a ideia da desigualdade. Você trabalha com isso. De certa forma, tu justifica, mas tu julga que eles não tiveram.
Mas você vai fazer de tudo para ter, para dar aquilo que você não teve. Isso é um julgamento do ego, que trabalha com as gerações passadas e passado e futuro. Com a tua geração, com a geração dos teus pais, dos teus filhos e dos teus descendentes. Sempre o ego vai te prender, de alguma forma, passado e futuro, né? E aqui ele vai trabalhar com as questões das gerações, né? Que pode se estender por 4 gerações, para frente, quando tu comete um pecado, né? Da mesma forma que pode vir de 3 ou 4 gerações anteriores a consequência do pecado que aconteceu lá. E a iniquidade é tudo que é o ego, porque o ego é isso, é desigualdade. Ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação, se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha. Ele será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. Ele explica porque a gente não acaba com o ego, né? Por que ele não some, né? O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo. E, portanto... Mas essa eu gostei de ouvir, isso é um consolo. Os ímpios perecerão. Poxa vida, agora sim eu estou tranquilo, porque eu achei que eles iam ficar incomodando. E o que são ímpios? Não puros, não piedosos. Tem o pio e o ímpio, né? O pio bento, né? E tem o ímpio, né? Que é o contrário de pio, que eu acho que tem a ver com pureza, com Piedade, né? com piedoso, né? Compreendendo bem o que é piedade, que a piedade não pode ser colocada como um sentimento de pena, né? Não é, né? Então, os impiedosos também nesse sentido, né? Então, o perecerão. Então, o que perecerão? O que são os ímpios? Os teus pensamentos ímpios perecerão. Serão desfeitos. Então, o ego, ele será reinterpretado. E à medida que você vai subindo, ele vai se fortalecendo para tentar te impedir, mas você vai aprendendo a reinterpretá-lo, até que chega um ponto que nada do que ele diz é aceito, porque você reinterpreta antes, pelo Espírito. E aí ele se desfaz, se dissolve, é abandonar, é nesse sentido. Então nós não vamos destruir o ego, nem mesmo será destruído. Né? Ele será reinterpretado, será desfeito. Servirá ao reino, né? Ele servirá ao reino nesse sentido aqui. Você vai usá-lo para interpretar de uma outra forma. Essa frase explica bem: a parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino. Uhum. É isso então, né? E o ego, o que acontece com ele? Volta para o lugar de onde vem, do nada. Né? Porque você retira a mente que você deu para o ego, ele fica sem casa, fica sem estar, fica sem estação. Volta ao nada que ele é. Né?
estamos trabalhando a fim de editar e publicar os vídeos onde compartilhamos o estudo, a interpretação e a compreensão que temos do livro Um Curso em Milagres. A sua contribuição é muito importante para darmos continuidade a este projeto. Informe-se para contribuir e ajude-nos a dar seguimento ao projeto de alcançar cada vez mais pessoas. Esperamos por você.